Shalom Adonai. Esse vídeo aqui, ele é a continuação do vídeo passado. Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, volta um vídeo anterior para você ter entendimento do que eu estou falando aqui. Então, nós vamos continuar, porque aqui nós vamos abordar vários assuntos para você ter compreensão do que está acontecendo. Por que está tendo neve lá nos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, Sibéria, Japão, Oriente Médio? O que está acontecendo? Tudo isso é a quebra do tempo. Então eu vou fazer vários vídeos aqui e você vai ter um entendimento. Então em 1617, o Criador ele desligou a Terra. É o padrão de 400 anos da inversão. Ele vai lá e desliga a Terra. Então o que aconteceu? Quando ele desligou a Terra, o plasma começa a ser lançado. O plasma está sendo lançado sob a natureza. Então o que é o plasma? O plasma é um homem que anda... ele tem um formato de um homem, é o homem que anda pela natureza, é o Criador, o plasma é o Criador, ele tá construindo a quarta terra, que vai ser transitória, e você, na realidade, você vai ter uma terra transitória de 74 dias, para você ir para a última semana de Daniel, está sendo reconstruída uma terra lá, tá? Por isso que você está vendo a África... o deserto vai virar floresta. Quem que falou isso? É a profecia de Isaías. Isaías não falou que o deserto ia voltar a florescer? Está acontecendo em plenos olhos. É tremendo. O pai é tremendo. Então, o que acontece? Esse plasma que vinha vindo aqui, e a gente sabe que a inversão magnética tem um padrão de 400 anos, um padrão de 120, 70 anos, um padrão de 7 anos e um padrão de 7 dias, e o padrão é bíblico, o que aconteceu? Ele desligou a corrente da Terra, que aqui você tem uma cadeia de vulcões, que vai ser isso aqui, Tá vendo aqui, O que são vulcões? Vulcões são bateria. Então você tem uma cadeia de vulcões aqui que se chama Mesodorsal Atlântida. Então, Atlântida, né? Atlântica. Atlântica. Desculpa que por causa do raio tem hora que eu falo errado. Então aqui, o que aconteceu? Quando ele quicou aqui no bico da África, ele desligou. Ei, glória, isso é glória. Não tenha medo, é o nosso Pai que vem buscar nós. É lindo, é tremendo, sabe? Você tem que estar alegre, você tem que estar dando glória, aleluia. Ele vem te buscar, tá? Então vamos lá. Aí o que acontece? Ele desligou. Quando ele desligou, é igual se fosse uma pilha, entrou em curto-circuito. O Polo Norte começa a aquecer e o Antártida começa a resfriar, né? Então vamos lá. Quando esse plasma quica aqui, no bico da África, o que aconteceu? Ele vai criar a anomalia magnética do Atlântico Sul. O que é a anomalia magnética do Atlântico Sul? Imagine que você tem esse campo magnético inteiro, que é essa bolha de sabão, Quando ele tocou esse bico da África, ele vai criar uma bolha de sabão menor, mas que vai ter um campo magnético próprio. O campo magnético dela agora é gerado por ela, não é mais gerado pela bolha grande. Por que o Criador faz isso? Para ele ir fragmentando o campo magnético em bolhas pequenas. Porque se ele desligasse na primeira bolha, na bolha maior, todo mundo morria. Aí o que ele faz? Ele faz uma bolha aqui, ele faz outra bolha ali. Só que a bolha mais antiga é a bolha da anomalia magnética do Atlântico Sul. Na realidade, essa bolha, por que é importante? E ela é citada no Google, e ninguém sabe o que é a anomalia magnética do Atlântico Sul. Não, eles sabem o que é anomalia. A anomalia magnética do Atlântico Sul é onde o fio foi cortado. É onde esse fio aqui, essa cadeia de vulcões foi cortada. Então é como se chegasse aqui com a tesoura, cortou. Entendeu? Ele cortou. E aí o que acontece? Cria essa anomalia magnética do Atlântico Sul. Ela se torna importante porque foi aonde, vamos dar um exemplo, onde o eletricista cortou energia. Essa é a primeira bolha a aparecer desde 1617. Meu pai, o pai é relojoeiro, com todo respeito e com todo amor no coração. E o pai também é o eletricista. Você vê como que o pai é tremendo? Então, essa bolha, a primeira bolha que surgiu, que vai fragmentar a bolha gigante,
é aqui a anomalia magnética do Atlântico Sul, que eles mostram assim, né? Estou mostrando aqui no padrão globo, tá? E aqui no mapa da Lua, né? O mapa da Terra na Lua. Por isso que a Lua é a fiel testemunha do Pai. A Lua não mente. No mapa planisfério, para dar entendimento a todas as pessoas, que aqui tem pessoas que têm uma cosmologia diferente, seria aqui, ó, anomalia magnética do Atlântico Sul, tá vendo? Entre a África e o Brasil. E que no mapa atual, né, esse mapa da Terra na Lua, é o plasma que está tudo aqui, ó. Por que você acha que está nevando na Europa, nos Estados Unidos, no México e aqui no Oriente Médio? Olha aqui, ó, onde o plasma está pegando. Ó, o plasma está pegando aqui, ó, tá vendo? Ó, o plasma pegou na Europa, tá nevando na Europa. O plasma pegou nos Estados Unidos, tá nevando nos Estados Unidos. O plasma avançou aqui para esse bico da África, tá? Tá chegando aqui neve até na Arábia Saudita. Tá chovendo granizo, tá tudo. Aí aonde ele vai pegando, ó, ele vai tocando. E aqui no Brasil, que era para estar no verão, cadê o verão, pessoal? Vocês não estão observando que a temperatura está amena? Não tem verão mais? Vocês não perceberam isso? É o verão mais fraco dos últimos 500 anos. Mas ninguém comenta, é um silêncio, né? Você vê que ninguém comenta. É o pai voltando para te buscar. É o pai em busca do filho que ele ama. Do filho justo. Arrependimento, santidade e crer no sacrifício do madeiro. Ele é a porta, ele é o caminho, não tem outro, tá? E aí o pai começa a fragmentar em várias bolhas de sabão. Então imagina aqui, ó, tá nevando na Europa, é uma bolha de sabão. Tá nevando na Arábia Saudita, tá dentro de uma bolha de sabão. Ele tá fragmentando o campo magnético em várias bolhas de sabão. E aí, por isso que quando você lê lá em Lucas, como foi no tempo de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Se davam em casamento e se casavam, um negócio assim. Então vai ter lugares que não tem bolha, que as pessoas vão estar casando no dia da inversão. Consegue entender? Essa anomalia magnética do Atlântico Sul, hoje ela está sobre o Rio Grande do Sul. Ali onde tem onde a inversão magnética mais está avançada. Mas as pessoas não compreendem. As pessoas falam, mas está nevando lá nos Estados Unidos, como que aqui no Sul está mais avançado? Você tem que compreender uma coisa, que o que está acontecendo sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul, como ela está avançada para campo magnético nulo, o que está acontecendo lá? Você está tendo a unificações das dimensões. Consegue compreender isso? E o que se trata essa unificações de dimensões? Você tem seres na quinta dimensão, na quarta e nós estamos na terceira. Esse da quarta dimensão e da quinta, eles são demônio, tá? São demônio. Então, está nivelando, então ele tá quebrando todas as dimensões. Então ele começa a quebrar a primeira dimensão, unificar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta com a terceira, depois a quinta com a terceira. Todo mundo vai ser trazido para a terceira dimensão. Por isso que você tem uma famosa agenda que se chama Agenda Allen. Por isso que ela devia levar, ela não devia ser nem Agenda Allen, ela devia ser Agenda Unificações das Dimensões. É quando as pessoas verão os demônios na mesma dimensão. Por que vai ser colocado todo mundo na mesma dimensão? Porque vai ser julgado. O pai vai colocar todo mundo aqui, porque é aqui que vamos ser julgados. Meu pai do céu. Por isso que eu falo para você, não tenha medo. Quem está no comando é o pai. Imagine uma partida de um jogo e você está nos últimos 1 minuto e você não tem como virar o jogo. Não tem como virar. E quem está ganhando acha que já ganhou o jogo. E aí quando você vê essa neve lá no horizonte do Canadá, da Groenlândia, que você começa a ver a neve, e você começa a ver chuva de granizo, e você começa a ver a ventania e chuva. Sabe quem é? É o pai. É o pai que está apontando lá. É o pai que vai fazer a quebra do tempo. Quando esse pessoal está vindo da sétima, sexta, quinta, quarta para a terceira, o que vai acontecer? O pai vai retirar os escolhidos.
né? A igreja vai ser arrebatada. Por que eu estou falando isso? Porque a frequência Schumann está sendo acelerado para criar um não tempo dentro da glândula pineal dos escolhidos. Então ele pega aqui, ó, a glândula pineal, né? Só a glândula pineal. Tá vendo aqui, ó? Glândula pineal. É esse aqui, ó. Essa bolinha vermelha é isso aqui, ó. Aqui, ó, ela aqui, ó. Meu, ó. Que coisa linda. Então o que ele está fazendo? Ele vai acelerar o tempo. Ele vai acelerar, ele vai acelerar. Ele vai pegar a frequência Schumann e vai disparar. Quando ele dispara a frequência Schumann, é igual eu sempre falo. Eles falam assim, ó. Ah, coloca o filme em câmera lenta. Não é que ele colocou o filme em câmera lenta, ele acelerou o filme, porque a imagem para. É sempre ao contrário, eles sempre ensinam ao contrário. Então, o pai acelerou a frequência Schumann e vai chegar uma hora que dentro aqui, ó, aqui dentro da glândula pineal, vai criar um não tempo. Na hora que ele criar um não tempo, o que acontece? Cai, a pessoa some. Os corpos serão transformados. Isso é o arrebatamento. O arrebatamento já começou, irmão. Você consegue entender o que eu estou te falando? Para quem não crê no arrebatamento, já começou. E se você crê, entenda o que eu estou te falando. Porque o arrebatamento já começou dentro da glândula pineal. É a diminuição e a quebra do tempo. Por isso que ele vai pegar, ele vai congelar 1/3 da Terra. 1/3 vai para a escuridão, que está lá em Apocalipse 8, versículo 12, você lê lá, e você vê que 1/3 não vai ter a luz do sol, e nem a luz da lua, e nem a luz das estrelas. E 1/3 ele congela. Por que ele congela? Claro que lá onde tiver escuridão vai congelar. Temperatura que vai congelar aonde está a escuridão. E aí o que acontece? Ele congela de uma tal forma para ele quebrar e criar um não tempo. E aí o que acontece? Vamos encontrar o Messias nas nuvens, porque no casamento judaico o noivo não entra na casa da noiva, ele grita, ele chama ela. Tanto é que o Messias não toca os pés na terra, porque a igreja está na terra. Oh, glória! Oh. Ai, como que eu me emociono. E você lembra que eu falei, ó, eu lembro quando eu falei, lá no outro canal, não nesse aqui, que os anéis de Saturno ia começar a sumir. Aí foi uma tiração de sarro, a gente já sabe. Começaram a ridicularizar. E aí a NASA falou que os anéis de Saturno estão desaparecendo. Por que os anéis de Saturno vão desaparecer? Ele tem 7 anéis, 7 dimensões. Cada dimensão que vai sendo unificada vai desaparecendo. Aqui tem carruagem de querubim, anjos querubim guardando o tempo. E cada dimensão, ele vai embora. É o mal chegando até você e o Pai vai te salvar. Então, quando você vê a neve, meu irmão, levanta a mão para cima e grita glória, tá? Essa é a verdade. Deserto do Atacama, vou colocar a folha com a mão. Um buraco de 200 metros de profundidade, 25 metros de diâmetro. Cadê a Terra? As pessoas não perguntam. Sabe o que foi aqui? Criou o não tempo. Aí, ó, é o não tempo criado nos buracos do deserto do Atacama, tá? Aqui foi o não tempo. Se cria o não tempo, a matéria some. Tá vendo? Só que aqui talvez foram eles que criaram, eu não preciso falar com quem, que todo mundo sabe. E quem unifica as dimensões é o céu vermelho. É o céu vermelho que está unificando as dimensões. É isso que está ocorrendo no mundo para você compreender. Então, vamos lá no sul. Qual que vai ser o primeiro contato? Vamos falar alien, vai. Qual que vai ser o primeiro contato alien no mundo? Vai ser no sul do Brasil. E tem um senhor que ele falava para mim que ele via luzes, e ele conseguiu gravar. Eu vou deixar o vídeo na gravação e vou deixar o céu vermelho, que parece em Porto Alegre. São 2 pessoas que mandaram para mim essa semana, tá? Você vai ver luzes na altura do poste agora. E tem pessoas que já conversou comigo, não conseguiu filmar orbe dentro da casa dele. Luzes dentro da casa. Então as dimensões serão unificadas, tá? Não temas. O Pai não opera no medo, tá? E por que sempre congela? Antes de eu mostrar o vídeo. Quando uma pessoa morre, a pessoa não fica fria,
Porque ó, o templo, o corpo, vamos fazer agora uma analogia com a Terra. O seu corpo, ele é como se fosse o templo, a Terra. A Terra não está resfriando para quebrar o tempo? Quando você morre, a pessoa resfria muito rápido. Por que isso? Para jogar a sua alma aonde ela tem que ir, ou no curral menor, ou no curral maior, ou ela vai para o Sheol, ou jogar ela e jogar o espírito que retorna ao Pai. O espírito retorna ao Pai. O espírito é aquela centelha da eternidade que é o presente, que vai quando ele vai para o futuro, o seu presente vira passado. É um presente, é uma dádiva. Eu falei isso no vídeo passado. Creia, porque o Messias está voltando. O nosso Pai está voltando. Não tenha medo. Dê glória e aleluia. Dê glória e aleluia. Nada a temer. O Pai não opera no medo. Shalom Adonai. Olha aí, Edu. De novo, cara. Ô, meu, e pior que não... Cara, que loucura isso aqui, cara. Cara, que sinistro esse negócio aqui, cara. Tu tá louco. Olha aí, Edu. De novo, cara. Ô, meu, e pior que não... Cara, que loucura isso aqui, cara. Cara, que sinistro esse negócio aqui, cara. Tu tá louco. Olha aí, Edu. De novo, cara. Ô, meu, e pior que não... Cara, que loucura isso aqui, cara. Cara, que sinistro esse negócio aqui, cara. Tu tá louco. Direto pro canal Yeshua. Olha só como tá o céu de Porto Alegre. Tá vendo? Direto pro canal Yeshua, 19h48 da noite, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pôr do sol.